galera, embarque da delegação alvinegra, os jogadores passando aqui no aeroporto Pinto Martins. Só para trazer uma informação para vocês, colhida aqui inclusive no aeroporto, é o seguinte: a empresa que toma de conta numa parceria público-privada aqui do aeroporto Pinto Martins chama-o de Aeroporto Internacional de Fortaleza, mas para a Infraero o nome do aeroporto segue sendo Aeroporto Pinto Martins. Então é isso, o nome reconhecido legalmente é Aeroporto Pinto Martins. A empresa que toma de conta do aeroporto, para facilitar o seu trabalho de trazer mais companhias, principalmente com voos vindos de outros países, inclusive da Europa. Fortaleza tem essa questão da proximidade com a África, uma proximidade maior com a Europa do que o restante do Brasil ali que está para a ponta. Aliás, para o meio, o Fortaleza está para a ponta. Você pode ver lá o mapa, aquela pontinha lá do mapa, ele vai evoluir, quando ele vai voltando, ali é Fortaleza. Então, para isso, a empresa que toma de conta, ela optou por chamar de Aeroporto Internacional de Fortaleza. Mas para a Infraero, ou seja, legalmente ainda é o Aeroporto Pinto Martins. Tem até um memorial aqui ao aviador cearense Pinto Martins aqui no aeroporto. Vou até mostrar para vocês, já mostrei em outro vídeo, mas vou mostrar rapidamente para que vocês possam ver e ter essa sensação, essa informação. Tá aí. A placa diz, inclusive, que Euclides Pinto Martins foi o primeiro aviador a realizar o voo de Nova York e Rio de Janeiro e pousou em 8 de fevereiro de 1923. Ele é natural de Camusim. Aí, portanto, então, tem até o nome da empresa ali, né? Que é a empresa que, como eu disse, está fazendo aí o possível para que o nome que apareça seja Aeroporto Internacional de Fortaleza. Mas, como eu disse, não é que se mude o nome, ele continua sendo para a Infraero Pinto Martins oficialmente. Digamos que seja um nome fantasia, um nome mais utilizado, mais anunciado. Bem, mas vamos ao que interessa, né? Vocês querem saber de notícias do Ceará? A delegação do Ceará embarcou. Vamos dar uma avaliada aqui nos jogadores que embarcaram. Os goleiros Richard, o Bruno e o André Luiz. O André Luiz é um jogador que já há muito tempo está como profissional, veio das categorias de base do clube, fala-se muito bem dele, mas ele não teve oportunidade de jogar em partidas importantes, em partidas com os profissionais do Ceará. O Richard, na quarta-feira, sentiu, até mostrei as imagens num vídeo aqui no YouTube na quarta-feira sobre isso. Ele sentiu alguma coisa, ele estava treinando, ele deixou o treino, ele deixou o lugar dele como preparador de goleiros, ele foi conversar com o médico Joaquim Garcia e na sequência ele desceu, ele foi para o vestiário. Que chamou a atenção saber se tinha alguma contusão ou não. O departamento médico só fala sobre questões clínicas na hora que antecede aos jogos, ou seja, 2h30 da tarde do domingo, antes do jogo contra o Criciúma, sai um boletim. Se tiver alguma coisa com o Richard, a gente vai saber. O que chama atenção é viajar em 3, normalmente será viajar com 2 goleiros, mas ele tem 2 jogos, Criciúma e Londrina, então pode ser por causa dos jogos, ou pode ser também porque o Richard está com 2 cartões amarelos. Se ele tomar o 3º cartão, ele fica fora contra o Londrina, e aí o Bruno assumiria e o André Luiz seria o reserva. Pode ser isso, a gente vai ter que esperar o boletim que vai acontecer 1 hora antes do jogo. O que chama atenção nisso aqui é o Aguilar, que foi contratado para brigar pela titularidade com o Richard. Nunca foi unanimidade, nunca entrou muito bem nos jogos e hoje está atrás do André, ali na sequência de goleiros do Ceará. Tem o Richard, que é o titular, tem o Bruno, que é o imediato, e quando precisou de um terceiro para viajar, viajou o André Luiz. Então chama atenção a situação do Aguilar, hoje 4º goleiro do Ceará, se a gente levar em consideração essa relação para o jogo. Laterais, Varley e Danilo Barcelos. Os 2 outros laterais seguem fora. O William Formiga ainda tratando o joelho.
e tratando o Michel Macedo, lateral direito, uma contusão na posterior da coxa. Então esses dois seguem fora. E o Kaique, que é volante, vira aí uma opção para a lateral, se o técnico Eduardo Barroca optar por ser titular ou até no banco, se houver algum tipo de problema na lateral direita. Para a zaga, o Thiago, o Luiz Otávio, o Lacerda, o David Ricardo e o Léo Santos. Acho que praticamente todos os zagueiros que o Ceará tinha à disposição viajam para o jogo. Os titulares na última partida, o Thiago Painçá e o Lacerda, sendo que o Luiz Otávio não foi para o jogo porque ele estava com uma virose. A virose era intestinal, então ele estava muito debilitado, por isso acabou não indo para aquela partida. Analisando aqui os volantes, Richardson, William Maranhão e Arthur Rezende e Kaique. Kaique, que, como eu disse, né, é na verdade um volante, pode jogar pela lateral direita, mas é um volante. Então fica aí essa opção, mas na última partida atuaram como titulares o Richardson e o William Maranhão. O Arthur Rezende está voltando depois de um período de contusão, não sei qual a situação dele para jogar 90 minutos. Normalmente o cara que volta assim, dificilmente o treinador coloca na partida de início, mas é uma opção. O Jean Carlos, o Chay e o Guilherme Castilho são as opções como meias. O Guilherme Castilho, todos sabem, pode até atuar como volante. Eu imagino que em algum momento nessa temporada o Guilherme até vire volante, porque é um atleta com uma qualidade boa, técnica, inclusive nos arremates, o que é muito importante para uma equipe, e toda a equipe precisa fazer gols. E também sabe marcar, corre bastante, um dos atletas que faz maior quilometragem em campo nos jogos. Então o Guilherme Castilho acabará em algum momento, imagino, virando, sei lá, um segundo volante, ou jogando com dois meias, um dos meias do Ceará. A verdade é que na última partida os meias foram o Chay e o Jean Carlos. E hoje, na coletiva, o Chay passou pra gente uma impressãozinha de que a equipe vai continuar jogando assim, com dois volantes e dois meias, porque ele disse que quando perguntado, que era melhor assim, que tinha mais a ver com o estilo do Barroca e que era melhor para um time propositivo. Então, uma questão para a gente ver. Atacantes de lado: Eric, Janderson, Luvanor e Igor. Lembrando que o Luvanor faz mais aquele segundo atacante, o Igor também, mas tem sido colocados pelo sistema que o Ceará tinha. Não sei agora com o Barroca se ele muda, esse sistema muda em algum momento. Chama atenção aqui não os relacionados, mas sim o que não foi relacionado, o Eric Pulga. Primeiro, o receio: será que o Eric Pulga está atrás destes no ponto de vista do Barroca? Se esperava muito do Pulga pelo que ele fez no Ferroviário nessa temporada. Será que comprou os seus direitos, parte dos seus direitos econômicos? Mas a informação é que teve um problema com o filhinho que nasceu há pouco e ele teve que permanecer para esse tratamento. Então, orações pelo filho do Eric Pulga, para que logo ele esteja 100% e aí o Pulga possa focar só no Ceará. A oração não é só para isso, é realmente para que uma criança, um ser humano, esteja bem, fique bem o mais rápido possível, esse filhinho do Eric Pulga. Então, Janderson, Eric, Luvanor e Igor, as opções. E atacante de área, Nicolas e Vitor Gabriel. O Luvanor não foi relacionado para essa partida. Aliás, o Luvanor foi relacionado para essa partida. Mas o Luvanor não tem mais cumprido, né, essa função aqui do centroavante. Então, Nicolas e Vitor Gabriel são realmente os jogadores para a função de centroavante. O Nicolas, inclusive, marcou o seu primeiro gol com a equipe do Ceará. É uma tendência, acho que é até natural, de que ele seja mantido na equipe, embora o Vitor Gabriel tenha nas redes sociais durante a semana reclamado dessa situação, e aí eu não sei o que é que pensa o Barroca, o que é que ele vai fazer, mas também não vai se definir ou definir uma situação por causa de reclamação de jogador. Então acho que vai ficar o que o Barroca achar melhor. Então foram esses os atletas que viajaram, foram essas as situações. Deu para entender aí que
Arthur Rezende volta depois de um período no departamento médico. Luiz Otávio volta depois de ter ficado fora da última partida, mas voltam a ser relacionados. Não quer dizer que voltam para o time. Se o técnico Eduardo Barroca quiser, ele pode repetir a mesma formação que jogou contra o Tombense, que inclusive eu tenho aqui. Não sei se será essa formação, mas se ele quiser, se o Barroca quiser, todos os atletas que estavam na vitória contra o Tombense, a segunda do Ceará nessa Série B, a primeira em casa, ele pode repetir, ou seja, Richard, Kaique na lateral direita. Aí eu fico pensando que o Kaique foi uma improvisação, o Varley é o titular. Thiago Painçá e Lacerda. O Lacerda jogou por causa da virose que teve o Luiz Otávio. Danilo Barcelos na lateral esquerda, Richardson, William Maranhão, Chay e Jean Carlos. É muito possível que esse meio campo seja repetido. Eric e Nicolas também. Há uma possibilidade grande que esse ataque jogue em Santa Catarina, em Criciúma, contra o Criciúma. Nosso convite para que vocês acompanhem o Futebolês, todo dia 12h50 na TV Jangadeiro, todo dia 5 da tarde na Jangadeiro Band News FM. Os 2 programas você pode acompanhar no YouTube. E nosso convite também para que já a partir das 3 da tarde nesse domingo esteja conosco, acompanhando a transmissão de Criciúma e Ceará, 7ª rodada do Brasileirão. Confronto difícil lá no Heriberto Rios, mas o Ceará tentando se afirmar como um dos candidatos ao acesso nessa Série B. Por enquanto está distante, está na 13ª colocação e precisa de bons resultados para chegar lá na frente na competição. A gente transmite tudo para vocês no Futebolês e esse é nosso convite para nos acompanhar por lá, para nos acompanhar através do YouTube ou da Jangadeiro Band News FM. Valeu, galera!